Olá! Hoje o Mundo Político faz mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu vou conversar com Fabiano Caseca. Ele é candidato a prefeito de BH pela coligação Competência que BH Precisa, que reúne o PROS e o PTC. Fabiano Caseca é advogado e empresário. A vice na chapa é a doutora Paula, psiquiatra do PTC. Fabiano, muito obrigada por atender o Mundo Político. Obrigado, e eu que agradeço pelo espaço. Candidato, por que ser candidato à prefeitura? Por que concorrer à prefeitura de BH? Para fazer diferente do que está sendo feito, principalmente na questão da pandemia, que foi mal administrada, que quebrou milhares de empresas, que deixou milhares de trabalhadores desempregados, para melhorar o transporte público, coletivo, para trazer de volta os trocadores, porque eles estão sendo pagos, estão recebendo pelos trocadores, e os trocadores não estão trabalhando, expondo em risco as pessoas, principalmente no caso dos cadeirantes, que o motorista tem que descer para colocar o cadeirante dentro do ônibus, para entender que Belo Horizonte não é uma cidade comum, é uma cidade capital, portanto ela pertence a todos os mineiros, para não ficar falando em fechar a cidade para outras, a capital para outras cidades, para não ficar proibindo consultas de pessoas do interior. É preciso entender que Belo Horizonte é a capital dos mineiros e é mais ou menos nessa linha que eu quero atuar. Nós vamos voltar na questão das propostas. O senhor deu um arrazoado aí do que pretende, nós vamos voltar um pouco nessas questões. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre a conjuntura da disputa. Nós estamos a 17 dias das eleições e as pesquisas têm indicado, todas elas sem exceção, que os adversários do prefeito Alexandre Calil não decolaram, inclusive a sua candidatura. Como é que o senhor enxerga esses números e como pretende conduzir a sua campanha, se leva em conta esses dados, como é que pretende conduzir a sua campanha para reverter a situação? Eu acho que toda campanha, ela tem lá as suas variáveis, os seus problemas, as suas características. E essa é uma campanha totalmente atípica, né? Ela beneficia muito quem está no poder, porque a campanha está difícil de fazer por causa da pandemia, mas nós estamos utilizando, e talvez aí o segredo a gente não está aparecendo muito aí na pesquisa, dessas pesquisas que eles fazem, que são pesquisas de rua, nós estamos muito bem nas redes sociais, nós estamos em segundo lugar nas redes sociais. Então eu tenho ainda esperança e como você já vimos, campanha ser revertida. Não é fácil, o momento beneficia o poder, a diferença pelas pesquisas realmente é grande, mas nem por isso a gente tem que desistir. Vamos continuar lutando até o fim, porque esse é o objetivo, é um sonho, é uma meta e a gente precisa acreditar. Vamos então às propostas. O senhor falou citou a pandemia, né? Os efeitos da pandemia sobre a cidade, os problemas que gerou, nós conhecemos bem. O desemprego, que já era grave no início do ano, se agravou ainda mais. Nós temos uma situação de economia bastante prejudicada, principalmente numa cidade de serviços, como é Belo Horizonte, né? Muita coisa ficou parada, muita coisa fechou, muito comércio fechou. Então, eu queria que o senhor dissesse como é que pretende fazer para estimular a economia, o que tem em mente se eleito e o senhor venha a assumir a partir de janeiro. Olha, o primeiro ato, a primeira decisão a ser tomada é sentar com essa classe, com esses 15 mil empresários que faliram durante a pandemia, motivá-lo e viabilizar, através de uma parceria com a prefeitura, o retorno deles para os lugares de onde eles não deveriam ter saído.
nós podemos fazer renúncia fiscal, nós podemos motivar, incentivar o crédito, auxiliar no crédito, trabalhar muito com a motivação. Essas pessoas, tem empresário aí, dono de restaurante, que 40 anos, a vida dele, da família dele, foi construída ali dentro. E ele perdeu, ele está deprimido, ele precisa de alguém estender a mão para ele, para que ele volte. Porque se esses empresários existiam em Belo Horizonte até a pandemia, é porque eles têm necessidade. Não é só o fato do empresário, dos trabalhadores, não. É que eles são necessários para a população de Belo Horizonte. Então, é preciso dar as mãos a essas pessoas nesse momento difícil para que eles retornem, se não todos, que eu acho que é impossível, mas um grande percentual deles para que eles voltem a atuar. A cidade precisa, assim que voltar à normalidade, vai faltar restaurante, vai faltar bar. Belo Horizonte é a capital mundial dos bares e quantos fecharam lanchonete, prestadores de serviço, então precisa dar uma atenção especial primeira nessa questão. O senhor é empresário e tem afirmado que é capaz de aproveitar a experiência privada, né, a experiência que tem na iniciativa privada, para a gestão pública. O que o senhor faria de diferente da atual administração? E até que ponto o senhor conhece de gestão pública? Porque a gente sabe que a simples transferência muitas vezes é um problema, não é? A gestão pública tem as suas especificidades. O que o senhor faria de diferente? Primeiro, trabalhar mais, né? Nosso prefeito trabalha muito pouco, viu? Precisa trabalhar muito. O prefeito de uma capital da magnitude de Belo Horizonte precisa trabalhar 12, 14 horas todos os dias. Então, eu quero trabalhar e trabalhar muito. É assim que eu faço aqui na minha empresa. Agora, eu tenho certeza absoluta que eu não vou sentir muitas diferenças. Por quê? Primeiro, tem uma história, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou gestor, eu tenho uma bagagem, eu construí algo. Mas o que mais me dá tranquilidade é que a gestão da minha empresa ela é muito parecida com a gestão pública. Por quê? Ela é fiscalizada, regulada e fiscalizada por um dos órgãos mais respeitados desse país, que é o Banco Central do Brasil. Aqui nós temos, como lá na prefeituras, regras, leis, normas para ser seguida. E a coisa é feia, você tem que cumprir, porque senão você é tirado. Agora, o que eu quero levar, o que vai ser de diferente? A vibração, a motivação dos profissionais, não só na questão de levantar mesmo o moral dos funcionários, mas de melhoria das condições para os funcionários da prefeitura, porque eles têm que atender bem o povo. O cliente dele é o povo. Então ele tem que atender. Olha, você municipal. Enfrentar essa questão salarial dos professores. Você viu que nos últimos tempos, passou-se um bom tempo aí sem manifestações, sem greve, mas os professores municipais sempre lutando, sempre na porta da prefeitura. Então é preciso, nós temos um piso nacional, nós temos que no mínimo tentar buscá-lo, é um piso nacional da educação. Por que não tentar? Eles precisam ganhar bem, o professor é muito importante, ele cuida do nosso bem mais precioso, que são nossos filhos. Então, ele precisa ser bem remunerado, motivado e valorizado. E é isso que eu quero fazer. O senhor está citando a possibilidade de aumento salarial, falou agora mesmo em renúncia fiscal. Qual é o grau de conhecimento, de detalhamento que o senhor tem das contas da prefeitura para considerar essas duas hipóteses de pronto? A primeira não impacta, porque é uma renúncia fiscal, entre aspas, porque as empresas quebraram, elas não estão contribuindo, né? Então não impacta. É a questão só de dar um tempo para que elas voltem, não haverá nenhum impacto. Agora, a prefeitura, ela tem um faturamento, um orçamento de mais de 13 bilhões ano. E deve ter muito dinheiro em caixa, porque não foi feito grandes obras. Qual a grande obra dessa gestão? Nenhuma. Terminou as obras, ok, parabéns para ele. Tem político que faz pior porque não termina nem as obras, né, do outro, mas ele terminou algumas obras. Mas então, o caixa da prefeitura, por tudo que se conhece, dá para fazer diferente,
dá para ir além um pouco. Eu acho que os professores merecem, é uma classe que é muito judiada. O professor municipal ganha muito mal, precisa melhorar para que eles prestem o serviço. E não só eles, mas também todo o funcionalismo. A questão do salário, se ele não for no mínimo justo, é uma coisa complicada para você administrar isso, para que você convença as pessoas, ganhando um mal, com dificuldade financeira, prestar um bom serviço à sociedade. Não tem jeito. Então, essa será uma coisa enfrentada por mim. Transporte, né? A gente sabe que mobilidade urbana é um dos principais problemas de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem sido Verdade. bastante complicada, não é só porque é cara a passagem, mas nós temos carência, insuficiência de transporte, depende, fundamentalmente, a cidade depende dos ônibus, não é? O metrô é incipiente, enfim. Nesse cenário, nós temos, inclusive, uma afirmação, quando Calil se elegeu, em 2016, disse que ia abrir, ia colocar, dar transparência aos números, né, da BH Trans, e agora ele admite que ele não conseguiu, como ele mesmo afirmou, abrir a caixa preta da BH Trans. O que o senhor pretende fazer? O que o senhor acha que o senhor pode fazer para enfrentar esse nível de desafio que é o transporte público da cidade? Olha, em primeiro lugar, se existe caixa preta, vamos abrir, né? Não tem jeito. Se ela existe, vamos abrir. Vamos ver o que tem lá dentro. Agora, nós temos aí o transporte no geral, mas e o transporte público dos trabalhadores, os ônibus, né? Que eu acho que é o que mais me preocupa. Porque a classe privilegiada, A, B, elas querem trânsito livre, agilidade, para eles chegar mais rápido, render viagem, né? Então você pode fazer ali talvez um sincronismo do sinal que não funciona, que está equivocado, pequenas obras que não dá para fazer grandes obras para mudar o trânsito de uma capital como Belo Horizonte. Você não pode encher ela de viaduto da noite para o dia, mas você pode trabalhar. Agora, o meu foco mesmo é o transporte público, é o transporte das pessoas, dos ônibus, é a volta dos trocadores, porque, pelo que eu sei, as empresas estão recebendo por eles fazem parte das planilhas, eles são necessários, os motoristas não estão aguentando, estão estressados. O meu motorista particular, estava conversando com ele agora e ele estava me chamando a atenção para uma coisa gravíssima. Imagina ele falando comigo, olha, o ônibus, que é aquele ônibus que tem um elevador para transportar os cadeirantes, ele para no ponto, e tem muito ponto em lugar íngreme, o motorista tem que descer do ônibus e lá botar o cadeirante dentro do ônibus, e aí o risco, ele não pode desligar o ônibus, porque senão o elevador não funciona. Ele tem que deixar o ônibus funcionando, ele só fica preso pelo freio de mão, que eles chamam de manete. O risco de um acidente é eminente. Então, uma coisa absurda. O motorista estressado tem que cobrar, tem que dar troco, tem que botar cadeirante dentro do ônibus, tumultua o trânsito, demora muito nos pontos, então isso tem que voltar. O trocador tem que voltar imediato. Por último, vamos passar por saúde, que nós não tocamos nisso, e eu queria avançar em outras questões com o senhor. Saúde, não é? O senhor fez uma rápida menção no início, dizendo do afluxo de pacientes para Belo Horizonte. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Olha, é preciso entender, e vou repetir, que Belo Horizonte é uma capital de todos os mineiros. Então, que se faça um consórcio de saúde, que se faça uma parceria com as prefeituras do interior, mas Belo Horizonte tem que receber, sim, os pacientes do interior, porque ela é a capital. Não precisa nem ser capital. As regionais, as grandes cidades, em suas respectivas regiões, elas recebem pacientes de outra região. Então, é preciso fazer isso, seja o consórcio de saúde ou outro tipo de convênio. Então, é preciso que isso faça. Agora, melhorar muito a saúde, né? Me falaram que tem algumas consultas eletivas que estão levando até 2 anos para conseguir uma consulta. Aí já morreu, não adianta mais, não é possível um negócio desse. Tem 22 mil pendências de consulta, aguardando, as pessoas aguardando para ir lá consultar com o médico. Não, isso tem que melhorar. E dá para melhorar. Faça uma parceria com os hospitais privados, faça qualquer coisa, mas precisa melhorar. Saúde não pode esperar.
Candidato, o senhor enfrentou problemas para sua candidatura, né? Na Estou Justiça enfrentando. Eleitoral, primeiro, mas é uma questão já resolvida, mas dentro do próprio partido. Numa entrevista recente, ou mais de uma entrevista, até o senhor menciona o deputado federal Marcelo Aro, que é do PP, não é do PRO, seu partido, como responsável por um boicote do seu partido, do PROS, à sua candidatura. Eu queria que o senhor rapidamente explicasse o que aconteceu e em que pé que as coisas estão. Olha, em verdade, o PROS, por alguns de seus diretores, fez uma negociata lá com o Marcelo Aro. Nós estávamos constituindo a chapa de vereador, a chapa puro sangue do PROS, e de repente eles pegaram essa chapa, vinda do Marcelo Aro, já pronta, gente dele, colocou no partido. Gente dele, não é gente... Pegou por aí, eu não sei aonde, tem pessoas boas, né? Tem pessoas boas, não estou criticando a chapa, estou criticando como foi feito. Eu, vice-presidente estadual, vice-presidente municipal, suplente de deputado federal pelo partido, que fui convidado pelo partido para assumir, para ser candidato, porque dizia que eu tinha o perfil ideal. E, de repente, há essa negociata lá, na calada da noite, e aí, pronto, quer que me procura. Olha, o que eu prometi para essa chapa de vereadores, e depois veio o PTC também, é dar uma ajuda de material. Eu falei, se é dentro da lei, se é legal, por esses números que você está me apresentando, não tem problema. Eu aceito a chapa e vamos fazer. Depois foi lá, olha, eu negociei mais um pouco lá, porque eles pediram. Eu falei, não vou te deixar da mão. Eu vou, aceitei, paguei tudo. Mais do que igual prestei conta na última reunião com os vereadores do PROS agora, essa semana, paguei tudo, paguei quase o dobro do que eu prometi, porque eu vi que eu precisava ajudar e eu tinha condições de ajudar, graças a Deus, e de repente eles me boicotam de uma forma covarde. Porque se eu tenho... Só entender, só para não estar claro, quando o senhor fala, ele levou para o PROS uma chapa, Isso. Marcelo Aro. Marcelo Aro. Chapa do quê? Uma chapa para concorrer? Chapa de vereadores. Chapa de vereadores, tá. Isso, 62 vereadores. Pediu que o senhor fizesse uma ajuda, uma doação. Fizesse uma doação para esses vereadores. Essa campanha. Material, vídeo, eu fiz a doação. Fiz mais do que ele foi pedido. Isso foi para que o senhor permanecesse com a chapa... Que eu permanecesse como candidato e que, entre aspas, já que ele estava no meu partido, eu pudesse fazer a parceria com eles. E assim foi feito. Só que, não satisfeito, eles passaram a inviabilizar a minha candidatura. Tinha prometido 1 milhão do fundo partidário, não deu. Aquela decisão da justiça é estranha, assim, no meu modo de pensar, já bem que já acabou, mas ela não cassou a minha candidatura. Eu fiquei preocupado, porque uma decisão transitada em julgada, e ela cassou só o direito de eu receber o fundo partidário. Aí eu fiquei meio preocupado com a situação, entendeu? Voltando a essa questão em si, o senhor está sem tempo de TV, não é? Sim, você não consegue sem tempo de TV. Por causa do próprio partido. Agora, só queria dizer uma coisa. Como é que Marcelo Aro, que é do PP, decide o que vai acontecer dentro do PROS? O que o senhor acha que é isso? Por que isso... Olha, é negociação, para não falar negociata, que é pejorativo, isso é uma negociação, né? Fizeram lá esse acordo lá, eu não sei qual que foi as bases desse acordo. A questão é que ele mandou a chapa para lá e depois agora o partido não manda a minha mídia. Eu entrei na justiça, ganhei a liminar, tem uma multa correndo de R$5.000 por dia para o partido, mas eles não mandam a mídia. Quer dizer, eles não querem deixar eu falar. Não quer deixar eu mostrar minhas propostas para o povo. Então essa é a dificuldade. Agora, nem por isso eu desisti. Né? Candidato, o Marcelo Aro desmente, ele diz que o senhor está mentindo sobre isso. Olha, a prova está aí, né? Tem uma liminar da Justiça Eleitoral mandando eles mandar a mídia, eles não mandam. Então é só conferir, ué.
Eu, primeiro, sou um homem de verdade, graças a Deus. Sou um homem de compromisso, que com palavra que paga minhas dívidas em dia, ficha limpa. Então, não tem isso. Isso que eu estou falando aqui para você é a pura verdade. Agora, por que ele manda a mídia? Por que tem uma decisão da judicial e eles não cumprem? É muito covarde, né, a pessoa agir assim, calado. Porque se eu tenho um problema com você, eu chego perto de você e falo com você. Aí eu não sou covarde, eu te dou a chance de defesa. Candidato, muitíssimo obrigada pela entrevista, pela oportunidade de falar, inclusive, sobre esse assunto que é delicado. E bom trabalho para o senhor, porque tem aí 17 dias ainda pela frente até 15 de novembro, o dia do pleito. Vou continuar lutando, desafio é o combustível da minha vida. Eu conversei com o Fabiano Caseca, ele é candidato a prefeito de BH pela coligação Competência que BH Precisa, que reúne o PROS e o PTC. Fabiano Caseca é advogado e empresário, a vice dele é a doutora Paula, psiquiatra do PTC. Obrigada outra vez, até a próxima. Até.